Meus amigos e minhas amigas, mais uma vez eu me dirijo a você para falar sobre a lição de número 1. A lição de número 1 trata da introdução à vida e à missão de Paulo, bem como também uma introdução à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiramente, eu vou falar um pouco para você sobre a vida e a missão de Paulo. Nós sabemos que Paulo, antes da conversão, era um inimigo dos cristãos, era um fariseu zeloso que estava preocupado em perseguir os cristãos. Quem lê Atos dos Apóstolos, capítulo 9, já desde o fim do capítulo 7 e 8, ele fala da perseguição. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos nos diz que Paulo prendia cristãos e os levava para o cárcere. Foi então quando ele fez uma experiência do Cristo ressuscitado, que lhe apareceu no caminho de Damasco. Paulo se converteu e se tornou maior de todos os missionários que se conhece na história. Ele abandonou a sua vida de fariseu, aderiu a Cristo e fez do anúncio do Evangelho sua grande missão. Ele largou tudo e começou a percorrer os caminhos do mundo de então. Ele foi diferente dos outros apóstolos. Os 12 apóstolos que conviveram com Jesus não tinham entendido totalmente a pessoa de Jesus. Eles iam anunciar o evangelho somente aos judeus. Paulo, muito pelo contrário, ele ia anunciar o evangelho aos gentios. Gentios são os não-judeus, gregos, romanos, árabes, seja lá o que for. Paulo saiu, ele provavelmente estudou em Jerusalém, mas depois ele era natural de Tarso. Ele saiu de Tarso e foi com Barnabé para Antioquia, onde ele começou a evangelizar junto com Barnabé, e lá ele e Barnabé saíram em missão pela Ásia Menor, que seria a atual Turquia. Fizeram um giro de mais ou menos 2 anos, entre os anos 46 e 48 depois de Cristo, e eles evangelizaram diversas cidades, abrindo as porteiras da igreja para os não-judeus, ou seja, gentios. Porém, quando eles voltaram para Antioquia, tiveram conflitos, porque alguns representantes de São Tiago, que estava em Jerusalém, foram lá dizer para os neoconvertidos, vindo do mundo gentílico, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem se salvar. A circuncisão era o rito de iniciação judaica, ou seja, era para os judeus o que para nós cristãos é o batismo. Paulo e Barnabé ficaram furiosos, foram a Jerusalém, fizeram alguns chamam o primeiro concílio da igreja, outros dizem que foi uma conferência apenas. Seja como for, em Jerusalém, Pedro, juntamente com o depoimento de Paulo e Barnabé, decidiram que não se precisa mais circuncidar. Alguém quer ser cristão, não precisa mais passar pela antiga aliança. Nossa salvação não depende de um rito de circuncisão, nem da observância da antiga lei de Moisés, mas depende de Jesus Cristo. Paulo, depois desse concílio, fez mais 2 viagens missionárias, onde ele passa pela Ásia Menor e entra na Europa, ou seja, na Grécia.
foi evangelizar a cidade de Filipos, depois foi para Tessalônica, permanecendo sempre um período X, onde ele evangelizava, fundava comunidades, batizava, mas sempre tinha conflitos com as autoridades judaicas e também romanas. E quem lê o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vai encontrar que Paulo teve que fugir de Tessalônica e foi para Corinto. E lá, em Corinto, ele percebeu que a comunidade de Tessalônica ainda não estava madura para viver o Evangelho. Como ele não podia voltar para lá, porque provavelmente iriam prendê-lo, ele mandou seu colega Timóteo para saber notícias. E quando Timóteo volta, ele então escreve uma carta. É a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Você, meu amigo, minha amiga, na aula de hoje vai ler a introdução ao mundo de Paulo e sua missão e vai ler também a introdução à primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito do Novo Testamento. Boa aula!